Boa noite. A você que tem acompanhado a nossa comunidade nessa reflexão sobre família, você está sabendo que nas últimas 4 semanas nós temos conversado sobre esse grande desafio que é refletir sobre a cultura que nos envolve, perceber quais são as pressões que essa cultura exerce em nós, o quanto essa cultura contribui para que a gente viva segundo a sabedoria milenar bíblica, e o quanto essa cultura se opõe a essa sabedoria milenar e bíblica, a qual nós cremos ser a fonte, de fato, da orientação segura para as nossas vidas. Na última semana, nós estivemos conversando sobre esse tema, inversão de prioridades entre profissão e família. E quando nós conversamos sobre isso, foi impossível nós não entrarmos e fazermos uso de uma terminologia que tem sido muito usada aí pelos terapeutas e por aqueles que se preocupam com alguns sintomas, distúrbios gerados por essa cultura que nos incentiva constantemente ao envolvimento no trabalho. Nós falamos do problema do workaholic, né? O sujeito que vê no trabalho a possível realização de toda a sua vida. O indivíduo que coloca no trabalho a sua sensação maior, coloca no trabalho a esperança de algum sentido concreto na sua existência. E nós procuramos conversar um pouco sobre isso, como essa é uma das grandes falácias da nossa cultura pós-moderna ou moderna, talvez dos últimos 2, 3 séculos, com o positivismo, com o capitalismo, que tem feito com que jovens façam a sua opção profissional como se a sua profissão tivesse de fato o poder de oferecer a ele realização para a vida. O seu tempo no mercado de trabalho, ele é finito, ele vai passar. E quando se findar o seu tempo como profissional, você vai ter que se reencontrar com você mesmo. E a grande pergunta é, aqueles que confundem o que eles são com o que eles fazem, quando eles não tiverem mais força física, ou disposição emocional ou intelectual para exercer a sua profissão, e eles forem descartados pelo mercado de trabalho, e eles tiverem que reencontrar a si mesmo, a pergunta é, eles vão encontrar alguém? Vai existir alguém à parte da profissão? Hoje nós vamos conversar sobre uma outra temática. A temática relacionada à inversão na nossa cultura entre vontades e necessidades. Porque durante séculos, homens e mulheres e famílias trabalharam e viveram para suprir necessidades. No entanto, essa cultura que emerge no Ocidente nos últimos 2, 3 séculos, e a cultura capitalista, consumista, utilitarista e todos os istas possíveis, gera em nós um novo tipo de mentalidade. Não basta que nós trabalhemos para suprir as nossas necessidades, nós precisamos também suprir as nossas vontades. E aí a vida se torna um tanto quanto mais opressora, um tanto quanto mais cara. E emerge disso um outro termo que também tem sido usado, que é o do indivíduo stuffaholic. Stuffaholic. O workaholic, ele é viciado em trabalho. O stuffaholic, ele é viciado em coisas. Ele vive para adquirir coisas. A expectativa de realização que ele tem, ele deposita nos bens, nas coisas que ele pode vir a possuir. O ano passado eu fiz uso de uma definição desse stuffaholismo, que é mais ou menos a seguinte: desejo incontrolável de comprar o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não gostamos. E quando a gente lê essa definição, a gente fala, quem é tolo para viver isso? Nós. Nós somos suficientemente tolos para viver isso.
para nos deixarmos mover por uma cultura que constantemente quer nos convencer que se nós tivermos algo, nós seremos melhor. Não nos basta ter um celular, nós temos que ter aquele celular. Não nos basta ter um automóvel, nós temos que ter aquele automóvel. Não nos basta ter uma casa, nós temos que ter aquela casa. E assim, se o workaholic, ele confunde o ser com o fazer, o stuffaholic, ele confunde o ser com o ter. Ele perde a noção de fato de quem ele é, porque ele confunde o ser com o ter. E nessa definição, existem pelo menos aí 4 problemas. Deixa eu pontuar rapidamente para você. Primeiro, comprar de forma compulsiva. Falta de controle sobre si mesmo. Ou seja, a pessoa perde o controle e não é mais ela que controla os seus desejos e as suas vontades, mas são os seus desejos e vontades que controlam as suas ações. E assim ela compra de maneira compulsiva. Um segundo problema, comprar o que não é necessário, gerando um mau gerenciamento dos recursos que nós possuímos. E talvez exista uma ilusão na sociedade capitalista que cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo, deveriam ter a preocupação de reverter isso. A questão é que na nossa sociedade as pessoas pensam da seguinte maneira: mas está sobrando dinheiro, eu gasto no que eu quiser. Até eu posso gastar até que no que não for necessário. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Efésios, lá no capítulo 4, ele diz uma coisa que sempre me preocupou. Ele diz assim: aquele que antes roubava, agora em Cristo Jesus trabalhe. Trabalhe. Primeira boa dica, né? Mas em seguida ele diz: trabalhe para que você tenha com que socorrer os necessitados. Parte dos recursos financeiros que Deus tem dado à minha vida através do meu trabalho, Deus não tem dado para o meu usufruto. Deus tem dado para que eu possa ajudar com o que é excedente na minha vida. Eu possa ajudar aqueles que não têm o essencial. Um terceiro problema nessa definição: comprar com dinheiro que não se tem, gerando endividamento irresponsável. É aquela coisa de você adquirir um produto, porque afinal de contas a restituição do seu imposto de renda vai chegar qualquer dia desses, né? Você não sabe quando, não sabe se vai chegar o mês que vem, daqui 3 meses, no final do ano, ou se você vai ficar preso na malha fina, mas como vai vir a restituição, então eu vou comprar esse negócio com o dinheiro da restituição. Ou se não, tem gente que já está comprando coisa em maio com o dinheiro do 13º de dezembro. Né? Ou tem às vezes promoções assim: compre isso agora e só pague na Copa do Mundo de 2014, né? Compre um carro agora e você começa a pagar em julho de 2014, quando o carro nem existir mais, né? Como se isso tudo fosse um bom negócio. Você não precisa ter dinheiro para adquirir, e gerando esse endividamento excessivo. E ainda, o pior de tudo, comprar para impressionar ao outro. Isso revela um seríssimo problema interior. O problema não está... A nossa frustração numa sociedade capitalista e consumista não tem a sua origem maior em a gente não conseguir ter o que a gente quer. A grande frustração é que a gente precisa ter para se sentir ser. É mais ou menos assim. Você está numa reunião, um telefone toca, um sujeito saca um iPhone. Esse é o cara. Mas se você tiver um iPosso, não tem graça nenhuma. A grande questão é que o iPhone e o iPosso é celular do mesmo jeito. Nada contra se você pode ter um iPhone. Eu só posso ter um iPosso, né? Mas a questão é nós atribuirmos a coisas valor que determina o nosso ser. Um filme chamado Delírios do Consumo conta a história de uma moça
que mergulhou no staffholismo. E ela, inclusive, decidiu participar de um grupo, uma terapia em grupo. Só que ela estava tão imersa nesse problema que ela sabota o próprio grupo de terapia. Dá uma olhada em alguns trechos desse filme, por favor. Será que tem alguma coisa de errado nisso? Porque as lojas existem para você aproveitar. A experiência... Eu vou começar de novo. Pode aumentar um pouquinho para mim? Eu gosto de fazer compras. Será que tem alguma coisa de errado nisso? Porque as lojas existem para você aproveitar. A experiência é prazerosa. Bom, mais do que prazerosa. É linda. O toque da seda em volta de um manequim. O cheiro de sapato italiano de couro. Sapatos italianos de couro são os melhores. A emoção quando você passa o seu cartão e ele é aprovado e tudo agora é seu. Tudo bem, Rebeca. Obrigada por ser O prazer que você sente quando compra alguma coisa é só você e as compras. Você e as compras. Você só precisa entregar um cartãozinho. É isso. Joyce, controle-se. Não é a melhor sensação do mundo? Não dá vontade de gritar no alto de uma montanha? Com toda certeza. Você se sente tão... Ela tem razão. Confiante e tão viva. Rebeca, a conta do cartão veio $900. Você não precisa de uma echarpe. Por outro lado, quem precisa de echarpe? Vai fazer meu corte de cabelo parecer mais caro. Pode usar com qualquer coisa. Seria um investimento. Vou levar a echarpe verde. Boa escolha, acabou. São $120. Como prefere pagar? $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 neste. 20 neste. É tão bonito. Recusado. É? Dá pra tentar de novo? Recusado mesmo. Olha só, então dá pra você reservar? Não fazemos reserva. Ai, Deus do céu. Meu Deus. Cada situação eu vou perguntar. Eu preciso disso? Oi, gente! Tem outra entrada por aqui. Eu preciso dessas luvas de cachemir porque é inverno e eu tenho mãos. Então é só isso. Eu vou comprar isso, só isso. E eu vou embora. Forte e decidida. Meu Deus! Botas Pucci. 50% de desconto. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Não. Me desculpe, mas é que eu vi primeiro. Eu sei, mas você devolveu. Não, eu sei disso, mas eu vi primeiro, então sou eu que vou levar. Só que você tirou as mãos dela. Me dá a bota, ou você morre. Ai, Natalie! Me dá! Olha, promoção na Burberry. Esse é o Tony mais velho que eu conheço! Me dá essa bota! Não foi você a manhã inteira lá pela casa dela! Essa pessoa, olhando para as suas compras, revela grandemente o quão frágil é a realização gerada pelas coisas. Existem coisas que você adquire, talvez como roupas, sapatos,
que a realização tem assim um prazo de validade de uns 2, 3 dias. Nos 2, 3 primeiros dias você se sente realizado com o que você tem. Tem coisas que assim a realização dura um pouquinho mais, né? Quando um homem compra um carro novo, a realização dele talvez dure aí 2, 3 meses. Depois ele fica velho. Uma casa nova, traz uma realização assim que dura talvez uns 6 meses. Depois passa. A realização gerada pela aquisição de coisas e bens não dura. É por demais frágil. Agora, talvez você esteja pensando assim, Ricardo, mas olha, até a cena desse filme revela bem esse negócio. Esse negócio é coisa de americano. Os americanos são consumistas. Aquela sociedade norte-americana é altamente consumista, especialmente quando os brasileiros vão fazer compra em Miami e Orlando. Essas cenas poderiam muito bem ter sido gravadas numa visita dos brasileiros a Miami, Orlando, Nova York e coisa parecida. Agora, seria isso um problema no contexto brasileiro? Seria isso uma realidade brasileira? Porque, afinal de contas, nós não temos tanto dinheiro assim para gastar. Então, dê uma olhada comigo nos dados do IBGE dos anos de 2008 a 2009. Segundo esses dados, cerca de 10% da população brasileira, 10% da população brasileira tem uma despesa mensal per capita de R$ 2.844. 10%. Os mais ricos no Brasil, 10%, na sua família, eles gastam em média por mês R$ 2.840 por pessoa. Ok? Se você está acima disso, imagina a que grupo você pertence. Ok? Agora, por outro lado, quando você pega os outros 40%, ou os 40% mais pobres da população brasileira, a realidade dessas famílias é de R$ 296 por pessoa a despesa mensal. Só esse gráfico daria para a gente passar a noite conversando sobre as implicações disso para aqueles que se dizem seguir a Jesus. À luz disso aqui, eu preciso refletir acerca do que eu tenho feito com o que me é supérfluo. Do que eu tenho feito com o que me sobra. Porque o que me sobra é o que falta para a grande maioria da população brasileira. Agora, uma pergunta que me intriga é como que o brasileiro gasta? E olha só, quando a gente pega o item alimentação, que é o pão nosso de cada dia, é o básico. Por volta de 74 a 75, o IBGE identifica que 33,9% das despesas de uma família era gasto com alimentação. Em 74 e 75. Por volta de 2002 a 2003, 20,9% passa a ser gasto com alimentação. E agora, mais recentemente, de 2008 a 2009, 19,8% das despesas de uma família brasileira é gasta com alimentação. Em outras palavras, no Brasil, menos de 20% é gasto com o básico, com o necessário. O que a gente faz com o restante? Uma outra pesquisa da Confederação Nacional de Comércio aponta que nos primeiros meses desse ano, janeiro, 59,4% das famílias brasileiras estavam endividadas. 59,4% das famílias brasileiras em janeiro de 2011 tinham algum tipo de dívida. E, por favor, eu espero que você não use essa estatística para te motivar. Porque estatística é um problema, às vezes o tiro sai pela culatra, né? O sujeito vê uma estatística dessa e diz assim, que bom, eu faço parte da maioria, não sou só eu que estou endividado, né? O cara se consola com a estatística. Ou senão, o cara diz, nossa, 60% da população brasileira é endividada e eu não tenho dívida nenhuma, eu preciso fazer alguma, né? Cuidado, esse negócio de estatística nem sempre funciona bem. Agora, olha só, desses 59,4%, de famílias endividadas, 22,1% em janeiro estavam em atraso. Em fevereiro,
sobe para 65,3%. O índice de famílias brasileiras endividadas. O atraso, 23,4%. Qual é a natureza dessa dívida? Qual é a natureza dessa dívida? Por que os brasileiros estão se endividando tanto e não estão dando conta de pagar suas dívidas? Uma outra pesquisa fresquinha do mês passado, maio de 2011, pode nos ajudar a perceber qual é a natureza dessa dívida. Veja só, de cada 10 brasileiros endividados, antes de eu apresentar os números, nas outras reuniões, teve gente, matemático, engenheiro, que ficaram fazendo as contas para saber se batia 10, o número final. Não, essa pesquisa não vai mostrar como 10 brasileiros se endividam, mas de cada 10 brasileiros, 7 estão endividados com cartão de crédito. Mas ele pode ter outras dívidas também. Ok? Mas pelo menos de cada 10 brasileiros, 7,18 brasileiros estão endividados com cartão de crédito. Crédito rotativo. De cada 10 brasileiros, 2,7 estão endividados por causa de boletos. Aqui talvez entre escola, aluguel, água, luz, telefone. 1,24 com crédito pessoal. Aqui entra o crédito pessoal que o gerente do banco, muito amigo, ofereceu para você cobrir o crédito rotativo do cartão de crédito. Aí você ganhou 2 dívidas, uma no cartão e outra no crédito especial. Né? Ainda, carro. De cada 10 brasileiros, 1 está endividado por causa de carro. E ainda, se desse para a gente fracionar um brasileiro, né? 0,8 brasileiro tem dívida gerada por cheque especial. Eu acho interessante, o brasileiro, ele se livrou talvez desse tipo de dívida, né? Porque num passado recente, talvez o índice de endividamento através de cheque especial fosse maior. Eu achei baixo. Agora, qual é a maior natureza da dívida do brasileiro? Cartão de crédito. Pergunta: o que se compra com cartão de crédito? Com cartão de crédito se investe em imóvel? Com cartão de crédito se investe para o futuro? Dívida a partir de cartão de crédito revela a natureza do consumo brasileiro. Algumas coisas essas pesquisas revelam. Deixa eu pontuar rapidamente. Primeiro, brasileiros estão comprando de forma compulsiva. Mês após mês, o endividamento aumenta no Brasil. Ainda, brasileiros gastam boa parte de seus recursos no que não é necessário, no supérfluo. Brasileiros fazem uso do dinheiro que não tem para satisfação imediata, porque essa é a química do cartão de crédito. Você se lembra do que aquela moça no filme disse? E nem precisa de dinheiro. O cartão é mágico. Né? Você está se sentindo meio deprimido, precisa comprar alguma coisa, mas você está sem dinheiro. Mas você tem um cartão, pronto, está resolvido. Está resolvido. Você está com vontade de ter prazer com alguma coisa. Quem sabe sair hoje do culto, ir no restaurante que você mais gosta e comer um prato que você mais gosta. Mas é caro e você anda meio sem dinheiro. Mas você tem um cartão. Você nem precisa de dinheiro. Basta você ter o cartão. E ainda, brasileiros, especialmente os brasileiros de classe média e alta, confundem grandemente o ser com o ter. Eu não sei qual que é a origem disso na nossa cultura, mas talvez poucas culturas são tão atreladas a esse negócio do ter para autoafirmar o ser como a nossa. É coisa impressionante. Existem pessoas, existem famílias que não têm mais nada, mas eles não abrem mão daquilo que dá imagem aos amigos, aos parentes.
E o endividamento aumenta. E a crise familiar aumenta. A água vai subindo, mas a pose a gente não perde. Qual a fonte desse negócio? Para você que não está acostumado a ler a Bíblia e talvez esteja aqui ou assistindo pela internet a convite de alguém e acha esse discurso de reflexão a partir da Bíblia meio complicado, deixa eu apresentar qual é a fonte desse problema a partir da própria cultura. Pega a música dos Titãs, intitulada Comida. O refrão dessa música diz assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Qual é a verdadeira sede que você tem? Qual é a verdadeira fome que você tem? Que você pensa ser o ter. Mas você tem e continua com sede e continua com fome. Olha algumas partes dessa música, diz assim: a gente não quer só comer. A gente quer prazer, perceba, para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. E olha essa, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Sabe qual que é o sentimento que vem no meu coração lendo essa letra? Desespero. Desespero. Eu preciso preencher um vazio existencial e a minha esperança é que as coisas possam gerar em mim esse senso de realização que eu tanto preciso. Mas quanto mais eu tenho, menos eu me sinto ser. E mais eu me sinto dependente de ter. Por isso, o refrão dessa música é tão importante. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Talvez o medo da gente refletir mais profundamente sobre essas duas questões faça com que muitos de nós andem por aí à deriva, sendo consumidos por essa cultura que tenta te encantar de várias formas e tenta te oferecer a promessa, mas é uma grande falácia, de realização se você conseguir ter isso, se você conseguir ter aquilo. Talvez o nosso medo de entrar em contato com alguns cantos escuros da nossa alma e do nosso coração faça a gente se manter distante dessas duas perguntas. Qual de fato é a sua fome? Qual de fato é a sua sede? A Sônia fez menção de uma carta que o apóstolo Paulo escreve no primeiro século a um grupo de cristãos da cidade de Filipos. É interessante uma coisa, antes da gente ler um trecho dessa carta. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. E ele está preso 24 horas por dia, acorrentado a um guarda de César. 24 horas por dia acorrentado a um guarda. Preso esperando um julgamento e sem grandes expectativas acerca do veredito final desse julgamento. Esse cara tinha tudo para lamentar. Esse cara tinha tudo para reclamar. Essa semana dê uma lida na carta que ele escreve aos Filipenses. É uma carta que fala de alegria o tempo todo. Perceba, ele diz, Filipenses 4, verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, e a gente falou muito da paz de Deus nessa liturgia de hoje, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A partir do verso 10 ele diz, mudando agora para a primeira pessoa do singular. Eu alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês renovaram o seu interesse por mim. E aqui vale um dado adicional. Aquela comunidade de Filipos levantou uma oferta e enviou para o apóstolo Paulo, que estava na prisão. E ele recebeu aquela quantia como uma oferta de amor, de carinho daquela comunidade, e aquilo serviu para aliviar a dor e o momento dele. Então ele escreve que eles, os irmãos e irmãs de Filipos, renovaram o interesse por ele. A segunda parte do verso 10. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Nós temos interesse por muitos amigos e amigas. Mas quando eles estão atravessando momentos difíceis, é a oportunidade que nós temos de demonstrar esse interesse. Não é verdade? Enquanto está tudo bem, a gente não tem tantas oportunidades de demonstrar interesse. Mas quando a coisa vai mal, quando existe um problema, a gente tem a oportunidade de demonstrar o interesse. Verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha agora. Mas aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda situação. Será que Paulo descobriu um antidepressivo fantástico? Ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu mostrar para vocês duas coisas interessantes nesse texto. Esses dois blocos, eles têm algumas características peculiares, mas eles têm um foco em comum. Por quê? O primeiro bloco que a gente leu, nós temos orientações de Paulo aos cristãos de Filipos. Ele dá algumas orientações acerca de como eles deveriam viver e como eles deveriam caminhar. O segundo bloco fala do exemplo de Paulo aos cristãos de Filipos, quando ele usa a primeira pessoa do singular. Porque Paulo não é como alguns mestres que existem por aí, preletores de autoajuda, pessoas que dizem cuidar dos outros, pregadores que falam uma coisa e vivem outra. O apóstolo Paulo orienta os cristãos de Filipos a viver de uma determinada maneira e depois ele mostra como na própria vida dele, aquilo que ele tem ensinado tem funcionado, tem agido, tem imperado. Agora, os dois blocos convergem para o mesmo tema. Nos dois blocos, Paulo está falando sobre a relação entre felicidade e coisas, realização e bens. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, o primeiro bloco das orientações, Paulo começa no verso 4 dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Os dois verbos que aparecem aqui, alegrem-se, são imperativos. E eu fico pensando, como que funciona esse negócio? Alguém pode chegar aqui para a gente hoje e falar assim, vamos lá, todo mundo alegre, vamos lá, alegre. É uma ordem, todo mundo tem que se alegrar. Na nossa cultura esse negócio não faz sentido. Porque assim como nós já falamos anteriormente, que na nossa cultura, altamente influenciada por Hollywood, amor se tornou sentimento e não uma decisão, alegria também na nossa cultura é uma sensação, não é uma decisão. E o apóstolo Paulo, nesse texto, aponta para o fato de que a alegria é uma decisão. A alegria é uma decisão que a gente toma
de olhar a vida numa determinada perspectiva. A alegria é uma decisão que a gente toma de olhar a nossa própria história na ótica de Deus. Algum tempo atrás, eu exemplifiquei isso, citando um texto de Henry Nouwen. Henry Nouwen diz assim: pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado de nossas escolhas. Temos uma hipótese de escolha, não tanto em relação às circunstâncias de nossa vida, quanto em relação à maneira como reagimos a essas circunstâncias. Nós não temos poder sobre as circunstâncias. Não temos. Mas o que o Henry Nouwen está dizendo é que você tem poder de optar qual vai ser a sua atitude, qual vai ser o seu sentimento diante das circunstâncias. Talvez fique claro o que Henry Nouwen está falando aqui, se a gente se lembrar também daquele artigo do escritor campineiro Rubem Alves sobre o milho da pipoca, quando ele diz que existem pessoas que diante do aquecimento, das pressões, das adversidades, das dificuldades, funcionam como o milho da pipoca. Tem alguns que envelhecem, estouram, e o milho, quando vira pipoca, ele serve para a alegria das crianças. Mas tem milho que vira piruá. Piruá é o milho que não estoura. É duro que dói, quebra dente. Não serve para alegria, só atrapalha. É isso que Henry Nouwen está dizendo. As circunstâncias adversas da vida, todos nós passamos. Mas é interessante como alguns, ao longo das circunstâncias adversas, optam pela alegria. Outros optam pela amargura. O texto continua dizendo: algumas pessoas tornam-se ásperas à medida em que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Eu já fiz menção aqui também de como alegrava o meu coração encontrar com o pastor Antônio Elias, falecido alguns anos atrás, com seus 90 e tantos anos de idade, e nós sentávamos lá em Niterói para comer um peixe, e ele começava a me contar as histórias do passado, e aquelas histórias eram cercadas de adversidade, cercadas de perseguição, cercadas de problemas financeiros, e ele dava gargalhadas, ele sorria, ele contava aquilo como se tivesse sido uma grande aventura ao longo da vida. O que faz com que pessoas envelheçam assim e outras se tornem tão amargas? É o excesso de adversidade? Ou é a ausência de adversidade? Ou são as opções que as pessoas fazem no próprio coração? Henry Nouwen completa dizendo: isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas, escolhas interiores, escolhas do coração. As escolhas que nós fazemos no coração diante das circunstâncias que nos cercam determinam grandemente quem nós vamos nos tornar ao longo da vida. Pessoas otimistas, pessoas confiantes num Deus que nos ama e que declarou que a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de completar. Ou pessoas amargas, azedas, pessimistas, céticas, até mesmo para com o amor de Deus. Mas o apóstolo Paulo, além de dizer alegrem-se, ele fala da intensidade dessa alegria. Ele diz sempre, sempre. Porque você não pode decidir um dia ser alegre. Você tem que decidir todo dia. A opção que você faz pela alegria não é uma opção que você faz um dia e dura o resto da vida. É uma opção que você tem que fazer todo dia. Porque hoje você sai daqui dizendo: ok, eu vou olhar a vida numa outra ótica, eu quero vivenciar essa alegria. No entanto, algo acontece no dia de amanhã para você que tenta te assaltar, que tenta roubar de você essa decisão, e aí você vai ter que renovar a sua decisão. E algo acontece na quarta-feira que tenta roubar e lesar você dessa decisão, e você vai ter que renovar a sua decisão. A alegria é um exercício diário. A alegria é uma opção que a gente tem que fazer toda manhã. Agora eu sei,
Algumas pessoas estão achando que isso aqui é discurso de autoajuda. Outros estão dizendo assim, Ricardo, não funciona assim. Esses dois grupos estão equivocados. Porque o terceiro item aqui do apóstolo Paulo muda completamente a configuração do que você está pensando. A fonte da alegria de Paulo não são as circunstâncias. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Eu olho para as circunstâncias, e não vem com esse papo de que eu tenho que olhar para as circunstâncias e louvar a Deus, que não dá. Não dá. Tem circunstâncias que não dá. Mas eu posso, ao invés de olhar para as circunstâncias, olhar para Deus, e aí dá. Porque quando eu olho para Deus, eu vou me lembrar que Ele, como Deus Criador, como Deus Pai, cuida de mim. Eu posso não estar entendendo o momento da minha vida, mas eu sei que Ele prometeu que vai completar a obra. Eu não sei como Ele vai desatar o nó no qual a minha vida se encontra no momento, mas eu sei que Ele vai. Isso me faz sempre lembrar, quando eu falo disso, do meu querido amigo Davi, que partiu alguns anos atrás. E o Davi era um sujeito que, apesar do nome Davi, ele tinha 2,5 metros de altura. E eu gostava de andar com ele, porque ninguém mexia comigo. Né? E ele contava que ele gostava muito de ler gibi quando criança. E às vezes ele varava a noite lendo gibi. E a mãe dele ficava brava com ele quando ele fazia isso. E certa ocasião ele conta que a mãe dele acordou no meio da noite, foi no quarto, ele estava lendo gibi, e a mãe dele disse, você está acordado ainda? Olha, eu vou até o banheiro, se eu voltar e você estiver ainda lendo gibi, você vai apanhar. Ele devia ser bem criança, porque não dava para bater num homem de 2,5 metros, né? Mas ele falou que ele ficou desesperado porque ele estava lendo o gibi e naquele momento o herói dele estava amarrado numa linha de trem, o trem estava vindo e como que ele ia abandonar o herói dele naquele momento? E ele ouviu a porta do banheiro abrindo e aí ele foi rapidamente para a última página do gibi, ele leu e ele viu que o herói dele estava são e salvo, estava lá do lado da heroína, tinha dado tudo certo, fechou o gibi, jogou debaixo da cama, apagou a luz e foi dormir. E o Davi dizia que naquela noite ele dormiu tranquilo. Porque ele não sabia como a trama ia se desenrolar. Mas ele sabia que no final ia dar tudo certo. Essa é a perspectiva de Paulo. Essa é a perspectiva de Paulo. Paulo não é um masoquista que se alegra no sofrimento. Paulo se alegra no Senhor, que prometeu que Ele começou uma boa obra em nós e Ele vai completá-la. E olha só, domingo passado nós conversávamos sobre o Salmo 128, que diz, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É dessa confiança que o apóstolo Paulo está dizendo. E perceba que o verso que fecha esse bloco, o verso 7, diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Diante das circunstâncias que eu estou vivendo, existem dúvidas na minha mente. Diante das circunstâncias que eu estou vivendo, existem inseguranças no meu coração. Mas quando eu me lembro do que o apóstolo Paulo diz, em Cristo Jesus a minha mente e o meu coração são guardados. Apesar das minhas dúvidas, apesar das minhas inseguranças, eu me lembro que eu tenho sim um Deus que é amor, um Deus que é Pai, que está cuidando da minha vida. Eu não sou um existencialista que acha que tudo é obra do acaso e a minha vida caminha para um abismo e ninguém olha por mim. Eu creio que o Deus que prometeu que vai completar a boa obra na minha vida, Ele vai. E diante das circunstâncias difíceis, eu renovo a minha confiança nele. E eu posso me alegrar nele. Agora, existem duas coisas que nós temos que fazer. Deus sim, Ele vai nos guardar coração e mente com a paz, Ele vai completar a obra, mas olha o que o apóstolo Paulo fala no miolo desse trecho. Ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Nesse caso eu prefiro a tradução da Revista e Atualizada,
que fala, seja a moderação de vocês conhecida por todos. Porque moderação é a minha capacidade, por exemplo, dentro do tema que nós estamos conversando hoje, moderação é a minha capacidade de dizer assim, como eu gostaria de fazer aquela viagem, mas não posso agora. Como eu gostaria de ter aquilo, mas eu não posso agora. Como eu gostaria de jantar todos os dias num restaurante diferente mas eu não posso. Como eu gostaria de sair daqui e ir comer aquele prato especial naquele restaurante, mas a situação hoje não dá. Então eu vou para casa e vou fazer uma sopa. Isso é moderação. E você já parou para perceber que muitas vezes a nossa vida não está envolvida pela paz de Deus, mas está envolvida pela angústia e pelas preocupações? Por quê? Porque nós não temos tido moderação. Porque nós não temos agido com moderação na vida. Porque a gente assume mais dívida do que a gente pode pagar. Porque a gente gasta mais do que a gente faz. Porque a gente se deixa levar na onda do consumismo. Porque se o vizinho tem, eu também quero ter. Porque se o meu amigo de trabalho comprou, eu também preciso comprar. E isso é a contramão da moderação. E mais uma coisa. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E eu acho impressionante como os evangélicos brasileiros conseguem ver em todos os textos sexualidade. Né? Eles são mais freudianos do que eles imaginam. Né? E eu cresci numa igreja ouvindo pregadores falando desse texto e aplicando esse texto tão e única e exclusivamente sobre sexualidade. Agora eu fico pensando, olha o que esse texto diz. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ok. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. É permitido eu comprar um sapato novo? É. Mas quando eu dependo desse sapato novo para ter satisfação hoje, eu estou sendo dominado por isso. É permitido eu ter um carro novo? É, principalmente se você tem como pagá-lo. Agora, existem momentos na vida que dá para trocar de carro, existem momentos que não dá para trocar de carro, existem momentos na vida que dá para comprar uma casa, existem momentos que não dá para comprar uma casa, existem momentos na vida que dá para fazer uma viagem, existem outros momentos que não dá para fazer uma viagem. E quando nós tornamos a nossa satisfação e a nossa realização refém do ter e do ter, é sinal que nós nos deixamos dominar. É sinal que nós não estamos agindo com moderação na vida. E uma outra dica que Paulo diz aqui, não andem ansiosos por coisa alguma. Porque enquanto eu estou falando aqui, talvez por uma maioria que não está lidando com sabedoria, com o que é supérfluo, existem pessoas aqui que já fizeram a conta em casa, já cortaram tudo que era supérfluo, e a conta ainda não bate. E a mensalidade da criança vai vencer mais um mês, e não tem como pagar. E como é que vai fazer? O apóstolo Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha só, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. É lícito. É lícito. É lícito eu chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso de um emprego melhor. Deus, eu preciso de um emprego que me pague melhor. Deus, eu preciso de uma alternativa para resolver esse problema. Deus, eu estou precisando de um carro novo para trabalhar e esse carro, quando esfria, não pega de manhã e eu não tenho como ir trabalhar. Como é que eu vou fazer? É lícito você colocar os seus pedidos diante de Deus. Hoje pela manhã, quando a gente saiu, eu estava levando de carona 2 jovens solteiros, dia dos namorados, é um dia muito deprimente para jovens solteiros, né? Aí eu falei para eles, olha, a pregação serve para vocês também. Peça para Deus. É lícito. Não tem problema nenhum dizer, Deus, me dá uma esposa. Né?
Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, façam uso da oração e das petições para extravasar a ansiedade. E confiem que o Deus bondoso vai cuidar de vocês. Agora, uma coisa que a gente esquece é que o apóstolo Paulo diz para a gente fazer isso com ações de graça. A gente tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou precisando de um carro novo, Deus, o Senhor não está vendo como ele está velho. Mas Paulo diz que a gente tem que também chegar diante de Deus e dizer assim: mas Deus, olha, muito obrigado por esse carrinho. Ele quebrou, mas ele, olha, como ele resolveu meu problema por anos. Como ele me ajudou por anos. Às vezes, quando a gente se aproxima de Deus, e a gente diz assim: Deus, eu vim aqui porque eu preciso fazer uma petição. Ele falou: ok. Daí você diz: mas Deus, o Ricardo falou que primeiro eu preciso fazer uso das ações de graça, eu vou agradecer o Senhor primeiro, tá bom? Ele falou: tá ok, meu filho, vai firme. E aí você começa a agradecer, você começa a olhar a vida e você começa a agradecer tudo quanto Deus te deu, tudo quanto Deus fez, o que Ele está fazendo hoje, o que Ele fez nos últimos anos, as bênçãos dEle. E à medida que você começa a enumerar tudo quanto Deus tem feito, em alguns momentos Deus tem que parar e falar: mas você ia pedir alguma coisa? Você fala: Deus, só um cafezinho para a gente encerrar essa conversa aqui. Porque quando a gente desvia os nossos olhos para as ações de graça, a gente se dá conta que Deus tem dado muito mais do que tem nos faltado. O grande problema é quando os nossos olhos estão fixos no que nos falta. E nós perdemos a noção do que nós temos. Por exemplo, nós estamos com os olhos fixos na roupa que nós não temos. E perdemos a percepção do corpo saudável que Deus nos deu. Nós estamos frustrados pela casa que nós não temos. Mas perdemos a percepção da família que nós ainda temos. Perceba, as petições são lícitas, mas o apóstolo Paulo pede para a gente fazer essas petições com ações de graça. E vai por mim, muitas vezes, quando a gente começa a enumerar o que Deus tem feito, a gente chega à conclusão que o melhor é pedir um cafezinho para encerrar a conversa. Agora, olha como Paulo, ele adapta tudo isso na vida dele. Perceba como ele é coerente no que ele fala e como serve para a vida dele. Ele começa o verso 10 dizendo: eu alegro-me grandemente no Senhor. Em outras palavras, ele tomou uma decisão, se alegrar. E a intensidade disso é grandemente. Mas a gente está falando de um cara preso. De um cara que vai ser condenado possivelmente à morte. Mas ele tomou uma decisão, olhar a vida numa outra perspectiva, então ele se alegra grandemente. E qual é o segredo dele? Se alegrar grandemente no Senhor. E da mesma maneira como no trecho anterior, esse trecho fecha no verso 13, Paulo falando: tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que olha para o dinheiro e diz assim: se eu tiver o dinheiro, Deus não precisa mais nem ajudar, é só Ele não atrapalhar. Tem gente que olha para os bens, ou para os títulos acadêmicos, ou para o sucesso profissional e diz: se eu tiver isso, a minha vida está resolvida. Paulo faz uma outra opção. Ele olha para o amor e para o cuidado de Deus. E ele decide confiar plenamente nesse amor e nesse cuidado. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, naquele que cuida de mim, naquele que está comigo. Mas da mesma maneira como no trecho anterior, existe aí um miolo precioso, um recheio precioso. Porque Paulo diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância.
Olha só, o que Paulo está dizendo aqui é que ele aprendeu a fazer ajustes. Sabe qual que é o grande problema das famílias de classe média e alta no Brasil? Quando a situação financeira muda, quando o marido ou a esposa perde aquele emprego que fazia muito dinheiro, ou quando alguma coisa acontece, essas famílias não têm a capacidade de aprender a fazer ajustes. Não faz ajustes na vida financeira. Houve um tempo que dava para fazer aquela viagem todo ano, dava para trocar carro todo ano, dava para ir para a academia todo dia, dava para fazer cursos assim assado, agora não dá mais. E o grande problema é que a água das dívidas vão subindo, 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 e as pessoas se negam a fazer ajustes. E o pior, se negam a fazer ajustes por causa de uma autoimagem frágil interiormente e medo do que os outros vão pensar. Elas preferem se afundar em dívida do que gerar uma experiência saudável para os seus filhos, para que eles aprendam também que na vida é necessário fazer ajustes. Se o que você ganha não dá para você pagar, tem que fazer ajustes. Se a sua situação mudou, tem que fazer ajustes. E às vezes, é o casal que insiste em não fazer ajustes. Às vezes, a esposa quer fazer ajustes, mas o homem não. Que o meu carro vende de jeito, fora de hipótese. Como que eu vou chegar no clube sem o meu carro? Como que eu vou chegar na igreja sem o meu carro? Como eu vou chegar no trabalho sem o meu carro? Às vezes é a mulher. O marido está consciente que eles estão se afundando em dívidas, mas a mulher se nega a abrir mão do cartão de crédito dela, da academia dela. Como se os dois estivessem disputando algo que existe, quando na verdade não existe mais nada, só existe a dívida. E é hora de aprender a fazer ajustes. Eu tenho uma filha prestes a casar. E uma coisa que muitas vezes jovens casais se esquecem é que enquanto eles viviam com os pais, eles tinham um nível de vida. O rapaz tinha uma mamãe que cuidava de tudo, lavava roupinha, fazia sopinha depois da reunião de domingo, né? A menina, ela tinha um pai que pagava tudo direitinho, chegava de manhã em casa, ia ligar o carro, estava com combustível no carro. Quem colocou? O pai. O anjo não foi, foi o pai. Aí o casalzinho em casa. E sabe o que acontece muitas vezes? Por que no Brasil cresce o número de jovens casais que se separam antes do 3º ano de casamento? Incapacidade de fazer ajustes. Eles acham que a vida deles tem que começar aonde a vida dos pais casados há 25, 30 anos se encontra. Eles não conseguem compreender que eles estão começando aonde os pais começaram há 30 anos atrás. É necessário fazer ajustes. Não adianta a gente espiritualizar, não, porque Deus vai cuidar da gente, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo que disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele diz, eu aprendi a fazer ajustes. Porque o Deus que me fortalece me deu sabedoria para fazer ajustes. E uma outra dica muito boa que ele nos dá. Ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual que é o segredo dele? Viver no Senhor. Confiar que o Deus que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Acreditar que o momento da crise, o momento onde ajustes precisam ser feitos, contas precisam ser cortadas, é um momento em que Deus não deixou de olhar para a gente, Ele continua cuidando da gente. A história não acabou.
Mas deixa eu dizer só uma última coisa e eu acabo. Eu cresci numa igreja evangélica, ouvindo histórias de personagens bíblicos na escola bíblica dominical. E sabe o que eu percebo hoje, às vezes, lendo a Bíblia? Que a imagem que eu tinha desses heróis é que eles nasceram prontos. Eles eram, assim, tudo resolvido já quando criança, né? Assim, o apóstolo Paulo, ele quando tinha 3 anos de idade, ele já dizia, tudo posso naquele que me fortalece. O cara era bambambam na coisa. Mas o texto diz que não. O texto diz que ele aprendeu. Ele diz, eu aprendi. O que significa isso? Significa que um dia ele não sabia. Significa que o apóstolo Paulo, um dia, não fez ajustes que deveria fazer e sofreu por isso. Significa que o apóstolo Paulo viveu ansioso muitas vezes porque ele não tinha aprendido a viver no Senhor. Mas ele aprendeu. E sabe o que isso significa para a gente? Que existem 2 formas da gente viver. Existem pessoas que elas fizeram uma opção. A opção de que sempre que alguém aponta um erro, um equívoco na sua vida, elas vão resistir e lutar até a morte, para não mudar. Essas pessoas vão lutar até a morte e vão morrer, tolas. Por quê? Porque quem não está aberto a aprender, não cresce. Quem não está aberto a aprender, não caminha para a maturidade. Quem não está aberto a aprender, não diz assim, fiz errado, não era assim para ser feito, mas agora eu aprendi, eu vou caminhar na direção da sabedoria, da maturidade. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a fazer ajustes, o apóstolo Paulo aprendeu a viver no Senhor. E o que tudo isso significa para a gente? Deixa eu convidar vocês a refletirem e praticarem. Primeiro, retire das coisas e bens sua expectativa de encontrar realização. Eu não estou sendo ingênuo dizendo para vocês que coisas e bens não são bons. Eu só estou querendo dizer que coisas e bens têm prazo de validade para oferecer senso de realização. E olha para a sua vida, você vai ter provas disso. O dia que eu comprei esse computador, eu me senti o máximo. Hoje, ele perdeu o prazo de validade que me dava senso de realização. Assim são as coisas. Quando eu terminei meu mestrado nos Estados Unidos, eu disse, agora eu sou o cara. Hoje eu até esqueço que eu tenho mestrado. Ainda mais que eu não sou de ficar pregando título na... Esqueço. Perdeu o poder. Perdeu o poder de dar senso de realização. Por isso, retire das coisas e bens suas expectativas de encontrar realização, porque elas não têm isso para te dar. Segundo, descubra o segredo de viver a alegria no Senhor, porque essa é duradoura. Se você colocar a sua expectativa de realização na sua relação de confiança com Deus, você vai aprender a viver em toda e qualquer situação. Quando está tudo bem, quando está tudo mal. Quando tem vitória, quando tem derrota. Quando tem dinheiro para sair do culto e ir no restaurante chique,
quando eu tenho que voltar para casa e fazer sopa. Porque nos dois casos, antes de comer, você fecha os olhos e diz: Senhor, muito obrigado pela vida. Reorganize suas finanças, ou a sua vida financeira. Como? Primeiro, fazendo os ajustes necessários. Não para de espiritualizar a coisa, olhar suas dívidas, tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é mágica, ok? Ela não faz sumir despesa e gerar lucro. Não! O Deus que te fortalece te dá sabedoria para você fazer ajustes. Faça uso da moderação. Liberte-se. Aprenda a ter prazer quando você pode ter algo. Mas aprenda a não condicionar o teu prazer em ter algo. Jesus disse para os seus discípulos: a vida é maior do que o alimento. O corpo é mais precioso do que a roupa. E por último, fazendo uso da oração. Peça a Deus. Meus filhos, muitas vezes, eles chegam diante de mim e eles começam com os papos furados. Eu falo: o que vocês estão querendo? Pede logo. E a gente, às vezes, acha que Deus não sabe que a gente está querendo alguma coisa. A gente fica enrolando. Jesus disse: se vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, por que vocês acham que o Pai Celeste não gosta de dar coisas boas? Está faltando algo? Peça. Está precisando de algo? Peça. Mas faça isso com ações de graças. Faça isso olhando ao seu redor e agradecendo por tudo que Ele já tem feito. E talvez você chegue à conclusão que a única coisa que falta é um cafezinho com Deus para terminar a conversa. Porque Ele tem sido bom. E se a gente está vivendo no meio de um processo de crise, a gente tem que se lembrar que esse Deus bom, que começou uma boa obra em nós, há de completá-la até o